Bom dia, pessoal. Professor Rodrigo Perfeito aqui. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Pilates para Criança, um mercado que ainda requer cautela para o empreendedor. Geralmente eu faço uma votação na terça-feira, quarta-feira sempre a gente vem com um vídeo novo, só que estava tão envolvido com o material que eu acabei produzindo, tanto no Congresso Carioca quanto em outros cursos que eu acabei ministrando nesse final de semana, que não deu muito tempo de estar lançando, de estar olhando os temas, os possíveis temas e estar interagindo com vocês. Acabei optando em trabalhar com esse tema de crianças relacionado ao mercado de trabalho, pois esse tema já tinha sido elencado em outras votações, já teve uma boa votação nele, mas ele sempre acabou perdendo nessa votação. Então, como não teve essa oportunidade de vocês votarem de novo, eu optei em gravar esse vídeo, já que ele recebeu bastante votos. Essa semana também a gente vai trabalhar com 2 vídeos e não um só como de praxe. Eu vou linkar também, vou trabalhar também num vídeo, vou fazer uma edição aqui com as fotos e os acontecimentos do Congresso Carioca, do 11º Congresso Carioca. É um evento sensacional que acontece todo ano. Eu vou deixar o link do congresso nesse próximo vídeo, que provavelmente ainda vai sair hoje, e vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho esse congresso. Não percam o congresso do ano que vem, que é sensacional. Vocês podem publicar artigos, resumos, fora os cursos, e conhecer novos amigos nesse evento que eu particularmente gosto muito. Essa matéria ela foi publicada em junho de 2015 na revista Empresário Fitness and Health. O tema é Pilates para crianças, um mercado que ainda necessita de cautelas para o empreendedor. Esse tema não é um tema que vem sendo mais ainda discutido no mercado, que é a repercussão do treino envolvendo o crescimento, a maturação e o desenvolvimento de crianças. Essa revista tem um cunho muito mais empreendedor, então o discurso aqui é muito mais voltado àquele instrutor que quer montar o estúdio ou que quer fazer um negócio inovador ou que já tem um estúdio e pensa em, de repente, fazer uma adaptação no estúdio para trabalhar com essas crianças. Vale a pena ou não vale a pena? Eu até penso no futuro em lançar uma matéria falando sobre essas questões da atividade física, do exercício físico, influenciando ou não no crescimento da criança. Tem um artigo publicado na revista Adolescência e Saúde da UNESA, da NESA, na verdade, da UERJ, e eu falo justamente disso, né? Se esse exercício ele implica em prejuízos ou benefícios para essas crianças. No futuro, com certeza, eu vou lançar esse tema. Tem um outro artigo também que vai ser lançado, a gente ainda estou terminando o texto, mas é em parceria com o Léo Montenegro, e a gente vai falar especificamente sobre as adaptações que o exercício físico requer para prática nas crianças. E a gente vai falar isso com uma linguagem específica do Pilates, com o tema Pilates envolvido. Então vai ser um artigo bem legal, provavelmente vai ser publicado até... Essa demora de publicação das revistas é muito grande, infelizmente, no Brasil. Então é bem provável que esse artigo que a gente está comentando aqui seja publicado só em 2017, infelizmente. Mas vai ser um super artigo e eu tenho certeza que quando for publicado vocês vão curtir, dar uma lida para ver se vão gostar ou não. O mercado está em mudança. Não é difícil você visualizar vídeos no YouTube com instrutores que buscam inovações quanto aos exercícios. Então vocês vão ver muitos instrutores criando os novos exercícios, adaptando os exercícios que já vêm daquela virtude mais clássica, só que agora com um encaixe mais contemporâneo. Então vocês vão ver muitos exercícios, até exercícios muito legais, que vão servir como um estímulo para a gente criar também nossos próprios exercícios. Então a gente tem um mercado do Pilates que vem mudando quanto aos exercícios e como a prática desse exercício. Junto com isso, existem também inovações vindo de novas modalidades. Então a gente tem tecidos circenses, a gente tem o próprio Pilates aéreo, a gente tem o suspenso com TRX, o suspenso com outras modalidades, o Aqua Pilates. Há um tempo atrás a gente tinha o Plate Pilates, que era com a plataforma vibratória, a gente tem o Yoga Pilates. Então existem
infinitas modalidades que vêm sendo criadas pelos instrutores para que a gente cubra essa necessidade de inovação que o mercado atual pede. A gente não está discutindo aqui se essas novas modalidades ferem ou não o Pilates. O que a gente está discutindo é que o Pilates está em mudança. Né? Nenhuma modalidade ela é atemporal e com certeza as mudanças elas vão ocorrer também no Pilates. Essas inovações estão acontecendo muito forte na maneira do como praticar e prescrever o exercício para o praticante e quais os materiais que você usa. No entanto, quando a gente fala de alguns assuntos bem específicos, como Pilates para criança, essas mudanças, essas adaptações, inovações, esses aprimoramentos, eles estão sendo feitos com passos bem mais lentos. Hoje, se a gente fosse comparar, botei ali um mercado desafio, comparando o mercado do Pilates com o Pilates desafio, a gente vê que os instrutores eles estão tendo uma capacidade muito alta de criar esses desafios, de tirar o aluno daquela estabilidade, de atrair ele mercadologicamente falando. Mas se a gente fosse falar do Pilates para criança, isso é uma questão que ainda está um pouquinho guardado ali do ladinho ainda, e os instrutores ainda não deram a atenção que é necessária, que é devida a esse tema. Então o mercado está em mudança. Para as outras vertentes, eu acredito que uma mudança muito forte. Mas já quando a gente está falando de um Pilates para criança, a mudança ela ocorre muito lenta mesmo. Quais são as tentativas de implementação? Quais são essas implementações que estão acontecendo? Surgem alguns cursos isolados, essa é uma tentativa. Por mais que comparado com os outros temas, o Pilates para criança vem tendo muito pouca divulgação, existem alguns cursos isolados de alguns profissionais que trabalham bastante com criança que estão tentando, né, criar novos cursos, que estão tentando implementar ali aperfeiçoamento para os instrutores. Né? Ali o título tá errado, eu não vou editar o vídeo, né, mas são tentativas e não tentativas. Né? Foi um errinho ali de português. A tentativa de cursos ela acontece, mesmo de forma muito baixa. No entanto, faltam aparelhos adequados. Por mais que alguns profissionais eles tentem fazer o aperfeiçoamento do instrutor, os materiais que a gente tem hoje, eu vou discutir isso com maior propriedade mais à frente, mas visivelmente os materiais que a gente tem hoje, além de serem perigosos, eles também não trazem uma ergonomia eficiente e interessante quando a gente está falando de criança. Afinal, estaturas diferentes, a maturação, que eu poderia citar, a maturação em nível de força diferente. Como é que essas molas são mais longas, que são longas, elas vão ser usadas para crianças? Como é que as mesmas intensidades de molas que são usadas para adultos vão ser usadas para crianças? Uma altura, por exemplo, do Cadillac, pode ser uma altura tão alta para uma criança que se ele cai, se acontece algum acidente, esse acidente pode ser grave simplesmente porque esses materiais não sofreram qualquer modificação, adaptação ergonômica. Então, os aparelhos não são adequados. Eu já vi um rascunho de alguns aparelhos sendo criados, mas isso é tão novo, é tão inovador, que não dá nem para a gente contar isso como uma virtude. Né? Existe uma empresinha ali, outra aqui, que está saindo na frente do mercado, né, para crianças, de Pilates para crianças. Mas ainda não tem estudos, a gente ainda não estou dizendo que os aparelhos que foram criados são ruins, mas ainda não foi testado. Né? Se essa empresa ela tiver tido cuidado de ter feito uma pesquisa, um estudo bem aprimorado em relação a isso, provavelmente eles criaram bons aparelhos. Mas ainda é muito novo, não dá para a gente falar que esses aparelhos são completos ou algo do tipo. Então faltam aparelhos adequados. Falta uma elaboração metodológica de prescrição do exercício específico. Se na musculação a gente tem várias tabelas, várias sugestões do colégio americano, no Pilates a gente não tem
praticamente nenhum material, com sugestões, com estudos que testaram, mostrando que de uma maneira é boa, mas que da outra é muito melhor, que de uma maneira é ruim, da outra é melhor. Como é que eu vou prescrever esse exercício para a criança? A gente sabe que esse exercício ele tem que ser lúdico, ele não pode ser muito específico em relação à força ou à flexibilidade, porque a ludicidade é um dos fatores importantíssimos no mercado da criança. Mas quais são esses aspectos metodológicos de prescrição? Será que algum instrutor pesquisador ele já fez estudos específicos do Pilates para a gente começar a discutir isso? Eu particularmente não conheço nenhum. Conheço vários na musculação. Agora, no Pilates eu ainda não conheço nenhum. Por acaso, se alguém conhecer artigos científicos importantes, né? A1, A2, no máximo aí até um B2, vocês qualis, né? Que a gente está falando do qualis caps, vocês coloquem na descrição desse vídeo, eu vou ter um super prazer de estar lendo esse material, porque eu realmente não conheço nenhum específico do Pilates. Seria muito prazeroso se vocês me apresentassem um artigo desse. Eu ia ficar muito feliz de ver que a gente está evoluindo mais do que eu consigo perceber. Aí eu botei, afinal, né, por que tem que ter essa prescrição, essa metodologia, uma questão mais científica, com testes, com tudo muito específico do Pilates e moldado através das evidências científicas? Porque tem aquela frase que é muito famosa de que a criança não pode ser vista como uma miniatura do adulto. A gente sabe que existe uma questão, a gente pode ler através do autor chamado Malina. Como é que funciona o crescimento, o desenvolvimento, a maturação dessa criança? Será que eu posso simplesmente achar que a criança é só um corpo menor comparado ao adulto? A gente tem certeza através dos estudos que não. Então, como é que esse material vai ser feito? Como é que vai ser prescrito os exercícios? Uma questão bem difícil de ser discutida, a gente vai discutir um pouquinho mais à frente também com propriedade. Por enquanto aqui é muito mais tópicos que vão introduzir o nosso assunto. Para você, dono de estúdio, para você, instrutor que quer montar um estúdio, quer inovar e quer sair na frente do mercado, vale a pena adaptar o seu estúdio para crianças? Eu elenquei na matéria, também está um pouco explicado de uma forma mais profunda, mas eu elenquei aqui no nosso vídeo 3 pontos positivos e 3 pontos negativos que vão fazer com que você reflita e tenha uma resposta em relação a essa interrogativa. Vale a pena adaptar o seu estúdio para acolher tanto adultos quanto crianças também? Vamos aos pontos positivos primeiro. É um mercado pouco explorado. Se é um mercado pouco explorado, a gente tem uma possibilidade muito maior de lucro. E se a gente está falando de um empreendedor, a gente está falando de lucro e a gente está falando de domínio de mercado também. Se é um mercado que poucos empreendedores investem, a gente tem uma possibilidade de sair na frente do mercado. O que é um grande empreendedor? É aquele que consegue achar vertentes do mercado que são pouco exploradas e tirar o lucro em cima daquilo. Claro, vendendo um produto de grande qualidade. No nosso caso, é prestando um serviço de qualidade para essa criança. Então, uma ótima possibilidade de mercado, já que o Pilates para criança ainda é muito pouco explorado. São pouquíssimos os estúdios que investem de verdade no mercado de criança. Investir no mercado de criança, mais uma vez, não significa matricular uma criança no estúdio que você já tem. Esse estúdio precisa de adaptações para colher com qualidade os benefícios que a prática do Pilates vai exercer nessa criança. Então, não é matricular uma criança, a gente está falando de todo um investimento em cima do seu estúdio. Okay? Capital familiar versus desenvolvimento social e motor. A gente sabe que hoje em dia existe uma grande necessidade de aumentar o capital familiar, de conseguir sustentar a família. Então, se um tempo atrás a gente tinha ou a mulher trabalhando e o homem tomando conta dos filhos, ou a mulher tomando conta dos filhos e o homem trabalhando,
Hoje existe uma necessidade gigantesca de que todos os membros da família eles entrem no mercado de trabalho. Então existe essa necessidade, ainda mais com essa crise que a gente está tendo, né, hoje em dia, existe uma necessidade muito alta de fazer o capital da família e sustentar ali o estilo de vida da família, seja ele alto, baixo, médio, não importa. Hoje está difícil para todo mundo. Quando você está falando de uma família que precisa trabalhar, a gente está falando também de uma família que precisa colocar atividades que vão ocupar essa criança. É muito comum que essas crianças elas façam atividades esportivas em clubes, mas eu não vejo um mercado explorando isso através do Pilates. Você já parou para pensar, instrutor de Pilates, dono de estúdio, que se você estiver perto de um shopping, se você estiver perto de um mercado, se você estiver perto de um centro comercial em que essas pessoas estão trabalhando, você já parou para pensar que o seu estúdio ele pode ser um local onde esses pais, essa família vai deixar o filho dele? Não para passar o tempo, não para ocupá-lo, mas aí vem a questão do desenvolvimento social e motor. Além de ele ficar despreocupado em estar fazendo a tarefa dele, ele vai com certeza saber que se o instrutor está preparado, né, cientificamente, né, tecnicamente, para fazer isso, ele vai trabalhar e melhorar o desenvolvimento tanto social quanto motor. Existem até estudos que mostram que o exercício físico, ele além de ajudar na questão da motricidade e da sociabilidade, ele também ajuda nas questões educacionais, como, por exemplo, a melhora da atenção na hora de estudar. Então, existem fatores importantíssimos ali que se o empreendedor souber lançar no mercado essas questões, é mais uma ferramenta de convencimento que você vai ter para que o seu aluno, criança ou até o adolescente, ele esteja enganjado no seu programa. Pilates, pensando só nas questões biológicas para a criança, é algo que vai ser muito limitado, bastante limitado. O instrutor ele tem que entender como é que funciona esses aspectos fora biológicos da criança, né? Como é que acontece essas questões. E a aproximação familiar. Você não precisa ter um estúdio somente para a criança. Você pode ter aparelhos que são voltados para os adultos e outros aparelhos que foram adaptados para a criança. Isso vai facilitar o convívio familiar. Hoje em dia é muito difícil você fazer atividades que unem a família, né? Hoje a gente tem uma tecnologia, a exacerbação da tecnologia, o mau uso da tecnologia que afasta os familiares no próprio lar. Vocês imaginem com a necessidade de se exercitar. A gente vê, né, algumas pessoas implementando uma nova modalidade que é a de treinar com bebês ou levar a criança. Quando é um bebê e é uma atividade muito bem controlada, eu não vejo problema. Mas quando você solta uma criança, pode ser numa academia ou pode ser no estúdio de Pilates, não importa onde vai ser feita essa atividade. Se tem uma criança ali de 4 anos, mais ou menos, de 3 anos, essa criança ela não tem uma percepção muito grande do perigo que pode acontecer. Então, ali numa brincadeira, ela pode puxar a mola e se machucar, ela pode mexer no aparelho, ela pode tropeçar. Então, só levar essa criança para visualizar a sua aula pode ser um problema. Eu acho muito difícil que, enquanto os pais estão fazendo alguma atividade física, ela se comporte, sente ali na recepção e fique quietinha. Isso é muito difícil de acontecer. Fora que não vai ter a interação que a gente pretende ter, né? Quando você cria um estúdio que adapta tanto os aparelhos para criança quanto para adultos, que você faz uma adaptação da metodologia de prescrição desses exercícios, olha que coisa legal que a gente vai ter em mãos. A gente vai ter exercícios que vão fazer com que a mãe ou o pai, ou a mãe, o pai e a criança, elas interajam, seja para fazer o mesmo exercício ou no mesmo ambiente. Então, desde muito cedo, a gente já vai, além de trabalhar toda essa questão do desenvolvimento, da maturação, do crescimento, a gente vai trabalhar a união dessa família. A mãe não vai deixar de ir no seu estúdio
deixar de praticar o Pilates porque ela tem que cuidar do filho. Enfim, né, existem várias perspectivas que a gente pode estar lançando aqui para falar que o Pilates feito em família vai trazer só repercussões positivas. Então, olha que legal, né? Por que não criar aparelhos, começar a investir, né? Pega um profissional da ergonomia, ele vai conseguir orientar você que quer investir nesse mercado, e faz uma parceria com um carpinteiro, faz uma parceria com alguém que possa produzir esses produtos, esses aparelhos, de uma forma adaptada. Então, a união dos profissionais vai possibilitar você, empreendedor, a estar indo à frente no mercado. E isso pode ser muito caro ou pode ser muito barato. Vai depender do quais são as estratégias que você vai utilizar. Então, esses são os 3 pontos positivos que eu elenquei aqui. Existem vários outros pontos positivos, esses são apenas exemplos. E os pontos negativos? O primeiro ponto negativo é a lenda de que o exercício físico atrapalha o crescimento das crianças. Isso já afeta de forma significativa a inserção das crianças na modalidade musculação, na modalidade do treinamento funcional, do crossfit, e afeta também no Pilates. Quando a gente está falando principalmente de um treino de força e de flexibilidade, existem estudos que mostram que se você não prescrever esses exercícios da forma correta, realmente eles vão atrapalhar e vão trazer prejuízos para o crescimento, para a maturação dessa criança. Só que isso não tem a ver com o Pilates, isso não tem a ver com os exercícios, isso tem a ver com a falta de qualidade técnica na hora de prescrever os exercícios. Então não é o exercício que é ruim, é o profissional despreparado que vai causar repercussões negativas. E isso não vai ser só na criança. Você vai lesionar um idoso, você vai lesionar um adulto, não importa o gênero, não importa a idade, não importa nada. O exercício mal feito ele é muito mais prejudicial do que se você não estiver fazendo nada, do que o sedentarismo. Só que, para o senso comum, a atividade física em geral, não importa a qualidade dela, principalmente se a gente está falando de um treino de força, é prejudicial para o crescimento. A gente sabe que não, já falei de um artigo que eu tenho publicado. Eu vou colocar o link desse artigo também aí na descrição do vídeo, para que vocês possam ler. E a gente vai precisar, como empreendedor, reverter essa situação do senso comum, esse pensamento de que o exercício pode afetar de forma negativa o crescimento. Na verdade, o exercício afeta de forma positiva. Ele ajuda no crescimento da criança. Não vou me alongar nesse tema. Quem quiser dar uma lida nesse artigo, eu vou deixar o link e aproveitem para discutir junto comigo. Vocês podem fazer perguntas aí nesse próprio vídeo. Eu vou ter um maior prazer de estar discutindo com vocês esse tema. Então, essa lenda precisa ser quebrada. Esse é um dos pontos negativos e que talvez vai fazer com que você, empreendedor, tenha dificuldade de alcançar esse público criança, né, para fazer novas inscrições. Falta de aparelhos específicos. Agora vamos falar de uma forma mais profunda. A gente sabe que não existem estudos ainda significativos que mostram um resultado, se a gente for falar da valência biomecânica em relação às forças, né, em cada torque que vai acontecendo na alavanca. Então a gente não sabe o quanto que se representa um passo para trás com uma mola amarela. Quanto que uma mola amarela, se eu agachar, representa de intensidade no meu exercício. Então a gente tem uma dificuldade de elencar cargas, né, em newtons, por exemplo, de quanto essa mola pesa no meu exercício, porque vai depender muito da distância que eu dou, da onde e qual altura essa mola está encaixada no seu aparelho. Tudo isso vai fazer com que a gente tenha incertezas quanto à carga que vai acontecer perpendicular ao músculo. E isso afeta de forma significativa a maturação, o desenvolvimento ósseo, né? A densidade mineral óssea dessa criança junto com as epífises de crescimento. Então, a carga ainda é uma incógnita, não estou dizendo que ela é ruim, estou dizendo que a gente ainda não sabe os efeitos que essa carga elástica vai causar na minha criança. O que a gente tem é estudos controlando a carga plástica através da musculação.
mas em molas e elásticos, que são as resistências mais predominantes no Pilates, a gente ainda não tem. Então, se é bom ou ruim, a gente não sabe. Então, vai ficar em risco. Né? É um risco que cada instrutor ele vai precisar correr se ele quiser implementar. A altura do aparelho, eu já tinha falado. Existem aparelhos que podem ser altos demais, como, por exemplo, o The Barrel. Ele pode causar lesões graves por quedas, né, das crianças. O próprio Cadillac tem uma altura significativa. E a gente sabe que as crianças, mais uma vez, elas não têm um senso muito comum quanto ao perigo. Então, elas vão pular dos aparelhos, elas vão tropeçar, elas não vão ver os vãos. Imagina o reformer com várias quinas, com vários acessórios ali, e o seu aluno, criança, caindo daquele aparelho e, sei lá, acontecendo um acidente, batendo de cabeça em uma daquelas quinas. Então é super perigoso. Por isso a gente precisa, fora que o tamanho do próprio aparelho, a ergonomia do aparelho não respeita a estatura, a envergadura da criança, né? Todas essas questões antropométricas, elas não vão ser respeitadas nos aparelhos tradicionais, já que foram feitos para adultos e não para crianças. Então, existe um certo perigo, existe um certo risco, e por isso a necessidade de você adaptar os exercícios clássicos. Ou você opta em fazer só solo, que eu não acho uma boa opção, porque vai perder mercado, ou você cria adaptações em cima desses aparelhos clássicos. De novo, se você não adianta você também, qualquer marceneiro, fazer qualquer coisa ali e criar esses aparelhos menores. Você precisa da ajuda de um profissional que seja especialista em ergonomia, de preferência uma ergonomia voltada para crianças. E aí você vai fazer uma média, né, de idades ali, né, diante do estirão puberal, para você ver o quanto de tamanho que cada aparelho vai ter, né, as dimensões de cada aparelho. Então a gente precisa de especialistas, não é um instrutor de pilates qualquer que vai elaborar isso, senão, infelizmente, os aparelhos não vão ter a qualidade devida. Então os riscos são altos, ok? E a gente precisa de um alto investimento físico e profissional. Esse pode ser mais um ponto negativo. O alto investimento físico. Por que o alto investimento físico? Porque hoje, colocar um estúdio só para crianças talvez não seja a melhor possibilidade, né? Essa é uma das cautelas que você tem que pensar. Porque talvez o mercado ainda não tenha enxergado a possibilidade do Pilates para criança. E se eu não tenho um público, não tenho como vender um produto. Então não adianta você criar um estúdio voltado só para crianças e achar que só porque ele é voltado para crianças, várias crianças vão procurar a gente. Então, pode ser que aconteça com qualidade isso, pode ser que minha sugestão ela caia em terra e você consiga, mas a probabilidade disso acontecer é pequena. A gente tem um mercado que é para mulheres, com academias só para mulheres, a gente pode criar um estúdio só para mulheres, e esse mercado já está instalado, ele já existe, ele já acontece, ele já está maduro. Então, criar um estúdio para mulheres, só para mulheres, seja talvez menos arriscado do que criar um estúdio somente para crianças. Você pode fazer isso? Pode, mas de novo, é um mercado que requer bastante cautela. E aí vem a questão do investimento físico, né, estrutural, porque vai ser muito mais interessante que você monte um estúdio tanto com aparelhos para criança quanto para aparelhos para adultos, na mesma sala. Então, para que isso aconteça, você precisa de salas um pouco maiores. E isso vai reverter tanto em custos de aluguel ou de compra de sala, quanto a limpeza, quanto aos materiais, tatames, enfim, quantidade de materiais, quantidade de aparelhos. Então, preciso de um investimento físico. Então, provavelmente, aquele instrutor que acabou de montar o estúdio, aquele empreendedor que ainda está começando no mercado, ele vai ter uma dificuldade muito grande. Então, eu diria que para fazer isso, eu teria que ser pelo menos um médio empreendedor. Preciso ter cash, preciso ter um valor, um capital de giro aí muito bom para conseguir investir nesse mercado. E um alto investimento profissional, porque a maioria dos cursos de graduação e os cursos de Pilates, eles não são específicos para discutir de forma
de forma bem profunda, né? Porque não adianta só introduzir o tema. Você precisa se aprofundar no tema. A fisiologia da criança ela é extremamente complicada. Eu já falei de um autor que é Malina, né? Só um livro do Malina, eu não lembro quantas páginas tem, mas ele deve ter pelo menos umas 200 páginas, só de um autor. Então, é muita coisa para se discutir. Riscos de lesão, fisiologia da maturação, do desenvolvimento, do crescimento, puberal, como é que acontece essas questões da epífise de crescimento, como acontece a densidade mineral óssea, lesões de galho seco. Enfim, tem tanta coisa para se estudar que esse profissional, esse dono de estudo, ele precisa pagar cursos, investir no instrutor dele. Então, esse instrutor ele vai precisar se aprimorar e fazer cursos específicos. Tem, inclusive, pós-graduações que são de grupos especiais, que vão ficar discutindo exercício físico para criança. Então, ele vai precisar ler muitos artigos, e a maioria são em inglês, internacionais e pagos. Então, tu vai precisar pagar alguns artigos para esse instrutor. Você vai precisar pagar cursos e vai precisar pagar todo o investimento que ele precisa para se aprimorar no mercado de criança. Se isso não acontecer, o risco que a gente tem é de criar exercícios tão mal elaborados que isso não tem a ver com a cognição do instrutor, não, tá? É porque é uma questão de mercado, né? A gente é muito generalista e aí quando vem uma questão de mercado mais específica, a gente precisa investir de forma específica. Então, não é porque eu sou um professor de educação física ou um fisioterapeuta que eu sei atuar com criança. Provavelmente a tua faculdade até deu uma pincelada e você não é totalmente leigo, mas eu tenho certeza que qualquer profissional ele não sai preparado para o mercado de crianças somente com os conhecimentos da faculdade. Então ele vai precisar se aprimorar. E o dono de estúdio ele precisa investir no instrutor dele. Então ele vai precisar pagar cursos, especializações, livros, artigos, todo o material possível para que as aulas possam ser de maior qualidade, para que esse instrutor tenha condições de dar qualidade de vida para a criança e não prejuízos físicos, mentais, sociais, biológicos que podem ser produzidos por um exercício mal prescrito. Ele precisa entender, antes de tudo, que os exercícios que ele está acostumado a passar para os adultos vão ser um desastre se ele passar para uma criança. Então, essa preparação é super importante e vai gerar muitos custos para esse dono de estúdio. Então, esse é mais um ponto negativo, né? O alto custo de implementação dessa atividade no mercado de trabalho atual. E aí vem as considerações finais. O custo é alto e o mercado ainda é uma incógnita. A gente precisa ainda quebrar diversos paradigmas para que esse mercado ele seja melhor aceito, para que essas lendas mercadológicas do senso comum elas não atrapalhem a implementação desse mercado que, na minha opinião, é sensacional. Sempre gostei de trabalhar com criança e, para mim, é um mercado sensacional. No entanto, apesar de ser um mercado uma incógnita, né, uma interrogativa, é um mercado inovador e inexplorado. Que tem outro errinho ali de português, né? Não vou editar, vai ficar assim mesmo. O importante é o conteúdo. E por que ele é super interessante? Porque se é inovador, se é inexplorado, a gente tem uma capacidade altíssima de lucrar em relação a isso. Fora que você vai ter um status, né, em relação à sua marca diferenciado, porque os outros estúdios que oferecem o mesmo serviço, eles estão ali concorrendo na mesma altura. Então é difícil de se destacar. Mas quando a gente está falando de um mercado que precisa de inovações e que precisa de um destaque cada vez maior, quando você faz uma vertente que poucos fazem, que no nosso caso é o Pilates para criança, existe uma possibilidade de você se destacar no mercado, de lucrar mais e de fazer uma visibilidade da sua marca muito maior. Então, um ótimo mercado. Se você conseguir implementar, se você tiver investimento para estar fazendo isso, um capital para estar fazendo isso, é super interessante. E eu coloquei que os pontos positivos eles são muito mais interessantes do que os pontos negativos. Infelizmente, os negativos são bem pontuais em relação ao quanto de investimento você tem. Então, é um divisor, né? Você ou consegue ou você não consegue. Ou você tem grana para investir ou você não tem grana para investir.
Mas aqueles que têm condições de investir, apesar de ser ainda um mercado de risco de cautela, existe uma possibilidade muito alta de você conseguir ter um retorno. Quanto menos concorrência, maior a possibilidade de você cobrar da maneira justa para você, de você ter um retorno muito maior. Então, muito mais interessante. Né? Eu botei ali, né, eu acabei de falar, que o único grande problema realmente é a falta de capital, é a falta de condições de investimento. É isso que vai fazer com que um instrutor não tenha condições. Então, em últimas palavras, é um mercado que precisa de muita cautela, de muito estudo para ser implementado. Não adianta você simplesmente aceitar alunos, crianças no seu estudo sem adaptação nenhuma, porque ele não está sendo inserido na aula. Ele não está participando dessa aula. Ele está simplesmente ali se movimentando, talvez com riscos de afetar ali o desenvolvimento dele, a maturação dele, o crescimento dele, riscos de se lesionar, e a gente não percebe. A gente só começa a tomar cuidado com isso quando o problema acontece, quando a lesão acontece. Então, não adianta você simplesmente inserir o seu aluno num mercado que não é preparado para crianças, que é preparado para adultos. Mas, se você tem condições de fazer isso, essas adaptações pertinentes no seu estúdio, é um mercado que eu aconselho muito e é um mercado que vai trazer um lucro diferenciado para você, empreendedor. Então, boa sorte, bons estudos, pesquise, verifique, faça questionários no seu bairro, veja onde está localizado o seu estúdio e perceba se tem crianças que irão realmente precisar do seu serviço quanto ao Pilates para criança, e vai fundo, né? Vai com tudo, que o empreendedor é aquele que busca inovações e que não tem medo de arriscar no mercado. Então, boa sorte para todo mundo. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser fazer alguma consideração lá nos comentários, escreve o que você acha, a sua experiência, se você já trabalhou com criança, como é que foi, como é que não foi. As outras pessoas, os outros instrutores, eles vão ver seu comentário também, e você vai ter possibilidade de estar incrementando cada vez mais aí o conhecimento, a experiência de cada um. Aqui estão os contatos das minhas redes sociais. Espero vocês que ainda não me seguem, me segue, eu vou seguir vocês e vamos com tudo. Dá aquele joinha que eu sempre peço lá no final do vídeo, que ele ajuda muito na divulgação. Um grande abraço para todo mundo, uma ótima quarta-feira, pessoal, e ótimos